Boa noite, meu nome é Moisés, eu sou estagiário em formação pedagógica em letras e gravei um vídeo aula sobre variedades linguísticas, que é um dos temas do Banco Nacional Comum Curricular. Então vamos. Uma língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, ou seja, diferentes jeitos de falar e escrever. Segundo a linguística, não existe uma forma melhor, mais certa ou pior, mais errada de empregar uma língua. Por exemplo, aqui essa oração que eu vou exemplificar. As nuvens do céu faz uma forma bonita. As nuvens do céu faz uma forma bonita. Faz uma forma bonita. Apesar dos erros de escrita, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de improviso, a conjugação verbal também está incorreta, número, ortografia. Essa é uma construção gramatical linguisticamente válida, porque ela obedece pelo menos uma organização, regra de organização do idioma, como o sujeito, um verbo e um complemento, né? No caso aí um predicativo. Então, deduzimos daí que existe a existência de duas gramáticas, né? A gramática internalizada, que é aquela gramática que constitui a estrutura do funcionamento do idioma e que são assimiladas, aprendidas pelo falante, né, da língua portuguesa na prática, né? A pessoa aprende sem ir para a escola. Então ele sabe e conhece as estruturas de organização do idioma e fala errado, mas ele consegue transmitir a mensagem que ele quer dar. E a gramática normativa, como um conjunto de orientações e regras que estabelece seus critérios, né, de certo e errado, né? Um conjunto de orientações e regras que estabelece critérios do que é certo e que é errado, baseando-se na maneira como o idioma, ao longo do tempo, é empregado por usuários exemplares, como, por exemplo, escritores consagrados, gramáticos tradicionais, juristas e outros usuários cultos do idioma. A variedade padrão. Voltando aquelas duas a construção anterior, a gramática normativa considera incorreta a frase as nuvens do céu faz forma bonita e considera correta as nuvens do céu fazem formas bonitas. Agora a gente percebe uma coisa: se essas duas frases, né, essas duas orações dizem a mesma coisa, se qualquer falante do idioma pode compreendê-las perfeitamente, por que só a última oração é aceita como correta pela gramática normativa? Que critérios são utilizados para definir o que é certo e o que é errado na língua? Os parâmetros e regras que constituem a norma ou padrões de uso da nossa língua foram sendo fixados ao longo do tempo, principalmente pela ação de dois instrumentos sociais, como a escola e os meios de comunicação, como os noticiários, os livros e os jornais. Esses instrumentos sociais, escolas, meios de comunicação, né, aos poucos eles tomaram como modelo digno de ser imitado a variedade linguística da classe social formada por falantes de elevado nível de escolaridade,
e influência política e com maior prestígio social. Então, essa variedade hoje, denominada de variedade padrão, foi a que serviu para a elaboração das gramáticas normativas e foi sendo imposta aos poucos aos falantes de todas as classes sociais, como um modelo a ser seguido para falar ou escrever corretamente o português. A variedade padrão também é denominada de língua padrão ou língua culta formal. Seu emprego é em situações muito específicas e usada quase que exclusivamente na escrita, como, por exemplo, leis, comunicados, sentenças judiciais, contratos empresariais, editoriais de jornal. São exemplos, né, de textos que geralmente se utiliza essa variedade linguística. A língua culta ainda tem uma variedade, a língua culta formal e a língua culta informal. A língua culta formal ou variedade padrão, ela pode ser empregada quase que exclusivamente na língua escrita. Ela é mais fixa, ela modifica-se menos que a língua culta informal e é usada mais na comunicação falada, né? A língua culta informal, né? Na comunicação falada. E a língua culta formal é utilizada mais na língua escrita, para ficar bem claro. Explique-se essa diferença. Vamos explicar de novo essa diferença. A gramática normativa propõe para o padrão culto as formas eu vou, tu vais, ele vai, vós ides, eles vão. Mas na maior parte do Brasil, a língua culta falada emprega eu vou, ele, você, a gente vai, vocês, eles vão. Assim, nesse português distanciado da tradição, que são apresentados, né, os noticiários de rádio, TV, da maneira como os professores dão suas aulas, é o português que acaba também sendo empregado nos textos escritos em anúncios publicitários. A variedade não padrão é também chamada de padrão coloquial ou popular. Essa variedade empregada pela maioria absoluta das pessoas em suas relações sociais do dia a dia, ela caracteriza-se pela despreocupação dos falantes com as inúmeras regras da gramática normativa, como o emprego de plurais, de concordâncias, de flexão de verbos, e pela presença frequente de termos populares, de frases feitas e gírias. É com o uso da variedade coloquial que nós nos comunicamos de maneira espontânea, informal, com os nossos familiares, vizinhos, colegas, amigos, né? E ainda, continuando com variação linguística, né? Nós temos a variação linguística diafásica. O que seria a variação linguística diafásica? É a variação que acontece de acordo com o contexto comunicativo quando você está com seus amigos em um ambiente relaxado. Geralmente utilizam a linguagem informal sem a pressão de falar de uma maneira muito séria ou solene, né? Então, a variação linguística diafásica, ela acontece de acordo com o contexto comunicativo, né?
Já quando você vai ser apresentado, né, a um trabalho de escola, por exemplo, precisa ser mais formal. Então, a depender do contexto comunicativo, você se expressa de uma maneira diferente. E é chamada a variação linguística diafásica. Variação linguística diatópica. A diatópica é relacionada ao local onde vive o falante. Ela é influenciada, então, pela geografia e pela cultura dos diferentes lugares. O Brasil, por ser um país muito grande, né, uma extensão de grande extensão, e com muitas culturas, em diferentes regiões, apresentam, por exemplo, sotaques diferentes. Por exemplo, os mineiros têm um sotaque, o pernambucano tem outro. Outro exemplo que caracteriza essa variação diatópica é a palavra, por exemplo, uma palavra tem significado diferente em várias regiões do país. Por exemplo, mandioca. Em alguns lugares é conhecida como macaxeira ou aipim. Macaxeira na região norte. Aipim na região sul, no nordeste também é conhecida. O cajá, suco de cajá, uma fruta. Na região norte, cajá, essa fruta é conhecida como taperebá. Já na região sul, no nordeste, é conhecida como cajá. A variação linguística diastrática é a variação que tem a ver com o grupo ao qual você pertence. Um grupo de pescadores, né, possui suas gírias próprias, que se diferenciam das gírias utilizadas em outros grupos. Uma comunidade LGBT, né, vai ter também suas gírias próprias e a maneira de falar diferente. A variação linguística diacrônica. A diacrônica é uma variação histórica. As línguas, de maneira geral, não são estáticas, ao contrário, elas são fluidas e sofrem mudança ao longo dos anos. É normal, então, que algumas palavras deixarem de existir depois de muitos anos, outras fazerem parte do léxico, né? Umas deixam de existir e outras passam a fazer parte do léxico. Um ótimo exemplo é o pronome de tratamento, você. Essa pronome de tratamento foi mudando ao longo do tempo. A forma original era a vossa mercê. Ao longo dos anos e das adaptações, fomos mudando essa forma para que a que usamos hoje, você. E preconceito linguístico, o que seria, né? Preconceito linguístico tem uma relação bastante estreita com a variação diatópica, né, que é a variação territorial, que é aquela relacionada com a região do falante. O preconceito acontece por causa das diferenças. E é muito comum ouvir pessoas que ridicularizam ou brincam de maneira bastante ofensiva com o sotaque das pessoas que residem no norte ou nordeste do país, enquanto enaltecem o sotaque de uma pessoa que reside no sul, por exemplo, né? Então, não há, como eu disse no início, um falar correto ou um falar errado. Há várias culturas distintas, as variações não estão presas às regiões. Em muitos casos, cidades de um mesmo estado apresentam palavras, gírias e sotaques distintos, e é essencial entender que um estado definitivamente não é melhor que outro.
É importante conhecer as diferentes variações, é fundamental também para combater esse tipo de preconceito, que pode levar a atos de violência física, verbal, psicológica, né? Como qualquer outro tipo de preconceito. Ele é excludente e não faz o menor sentido. Além de combater o preconceito, saber sobre esse assunto vai nos ajudar a selecionar qual variação linguística utilizar em gêneros textuais diferentes. Adequação e inadequação linguística. Para que um ato de comunicação entre dois ou mais interlocutores se realize com frequência, é preciso que eles sejam capazes de fazer uma adequação da linguagem à situação de comunicação. Bom, quais são os fatores de adequação da linguagem? Podemos citar, por exemplo, a relação falante-ouvinte, o contexto desse ato de comunicação, da relação falante-ouvinte. Não se fala da mesma forma com um amigo e com um estranho. Não se fala do mesmo modo com um adulto ou com uma criança, né? A relação falante-ouvinte, esse é um dos fatores da adequação linguística. Outro fator de adequação linguística seria a situação de comunicação. Não se fala da mesma maneira em uma situação formal e em uma situação informal. O assunto também é um outro fator de adequação linguística. Referir-se, por exemplo, à morte de uma pessoa amiga requer uma linguagem diferente usada para lamentar a derrota de um time de futebol. O ambiente também é outro fator de adequação linguística. Não se fala do mesmo jeito em um templo religioso e em uma festa com amigos. A intencionalidade é o que se quer dizer, é um fator também de adequação. Para se fazer um elogio ou um agradecimento, fala-se de um jeito. Para ofender, chocar ou ironizar alguém, usam-se outras formas de expressão. Então, senhores e senhoras, a aula eu dou por terminada, porque foi um simples resumo sobre variações linguísticas. Boa noite, obrigado.